ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai, que é isso? Não sei o quê. E ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai, Felipe. O que você quer de mim, Felipe? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Felipe Ramos e este é o segundo episódio da segunda temporada do podcast Rum Ai Ai. No primeiro episódio nós falamos sobre culinária tocantinense. O assunto do podcast é cultura e hoje nós vamos falar sobre jalapão. E sim, numa abordagem cultural. O que tem no jalapão de cultura? Qual é a cultura do jalapão? O que o jalapão acrescenta na cultura tocantinense? Este podcast foi contemplado pelo edital estadual da Lei Aldir Blanc, elaborado pela Agência do Desenvolvimento do Turismo, Cultura e Economia Criativa, a ADETUC. E comigo, como sempre, a minha parceira de podcast, jornalista, podcaster e tudo mais, assessora de imprensa, Doida. Jaqueline Moraes. Oi, gente, estamos de volta com o nosso segundo episódio. Nesse episódio a gente vai falar, assim, né, sobre aspectos da cultura contemporânea no jalapão. Eu acho que é isso, né, Felipe? Exatamente. É exatamente isso, porque a gente trouxe nesse episódio convidados que experienciam a vivência lá na região. É uma abordagem bem empírica de quem experiencia mesmo, a vivência de quem tá ali, quem estuda, quem vive, quem mora, quem já trabalhou, quem se apaixonou. Gente, o jalapão é realmente apaixonante. Você que já sabe das cachoeiras do Jalapão, você que já sabe dos fervedouros, agora a gente vai trazer para vocês informações sobre a cultura, o que tem lá no Jalapão. A Jaque falou sobre contemporâneo, mas também a gente aborda a cultura tradicional. O tradicional e o contemporâneo, o novo e o velho, se é que a gente pode usar essa expressão velho, porque o velho é novo também. Tem muita coisa aí que a gente pode pegar de referência para o futuro, inclusive. E a nossa primeira convidada é a nossa amiga tuiteira, que já estava devendo a participação aqui no podcast, a Ellen Flávia. Augusto Santos. Nossa primeira conversa é com a Ellen Flávia, famosa tuiteira, viu? Ela é engenheira ambiental, formada pela UFT, dona, proprietária, CEO da Sempre Viva Jalapão. Oi, Ellen, tudo bem? Até que enfim você aqui no Rum Ai Ai. Até que enfim vocês me valorizaram, me chamaram aqui. Bem-vinda, Ellen, é muito bom ter você aqui, trocando um pouco com a gente no Rum Ai Ai, nesse episódio, né, que a gente fala um pouco sobre a cultura do jalapão. E Obrigada. você que se formou aqui na UFT, e como foi essa decisão de repente, virar uma jalapoeira? Por que o jalapão? Porque o Jalapão? Eu fui pro Jalapão como voluntária, né? Tava sem fazer nada, tava de férias. Eu trabalho na Naturatins, trabalhava, né? Tô de licença. E aí surgiu a oportunidade de ir como voluntária. Eu estava precisando de voluntários no Jalapão. E eu, de graça, Jalapão, né? Tocantinense não conhece o Jalapão, vamos pro Jalapão. Fiquei 15 dias lá, trabalhando de voluntária. E aí eu apaixonei pelo parque, apaixonei pelo trabalho que o Naturatins faz lá. E tinha vaga, então eu só voltei para Palmas e peguei minha mudança e pedi remoção para lá. E eu acho que encontrei meu lugar de paz, assim. Hoje em dia eu gosto de Palmas, mas eu nunca gostei de morar em Palmas, nem na época da faculdade. Eu gosto de interior, gosto de tranquilidade, e aí lá eu me encontrei. Acho que tinha tudo a ver comigo. E aí, agora que você mora lá no Jalapão, você mora em Mateiros, né? Como é que é a vida de alguém que mora no Jalapão? Como é que é morar no Jalapão, ainda mais sob o ponto de vista, especialmente sob o ponto de vista cultural, que é o assunto do nosso podcast. Como é que é a noite do Jalapão? Você vai pra onde? Você tem um rolezinho à noite, você vai pra onde? Você chama o boy pra onde?
À noite eu vou para a loja, que a loja funciona à noite. Então, não é muito diferente do interior, de outras cidades do interior do Tocantins. O que que acontece? Lá, assim, você não tem muito, diferente de outras cidades turísticas, você não tem muitos barzinhos, restaurantes e tal. Porque quando a gente imagina um lugar turístico, você imagina, né, aquele frevinho à noite, que geralmente tem em lugares pequenos que são, são visitados. Só que lá é muito peculiar porque assim, o turista ele passa o dia inteiro na estrada, o dia inteiro na estrada. E é muito cansativo. E à noite, lá o turismo assim, é recente, começou a bombar de 10 anos para cá. Então ainda não tem aquela ruazinha de lojinhas e barzinhos e etc. Então o turista ele chega e ele fica no hotel. Então, a noite de Mateiros é feita pelos habitantes de Mateiros, não tem tanto turista, né? Então, é um barzinho tocando pisadinha e é isso aí. Antes da pandemia, tinha algumas festas, assim, que rolava num bar, que fechava e tal, mas não tinha boate. E E era isso, e espetinho e conveniência do posto de combustível. Aí é o pessoal da cidade mesmo e os guias, né? Os guias ainda saem. Agora, turista, assim, só quem tá mais animado mesmo, que ainda vai pro rolê à noite. Eu já fui algumas vezes em Mateiros e já tive essa experiência, assim, também da noite no Jalapão. Fecha cedo, algumas coisas, falta muita coisa, né, nos bares, nos restaurantes, assim, não tem tantas ofertas. Realmente as pessoas acabam marcando comida, né, quando o turista vai, ele fala, não, é comida para tantas pessoas e tal, porque Sim, tem comida essa lá é perspectiva, por assim, bem difícil. agendamento. Comida lá é por agendamento. Janta, almoço, para turista é sempre por agendamento. Aí na cidade tem espetinho, essas coisas, assim, mas restaurante mesmo é agendado. E quais são, assim, as manifestações culturais mais fortes dessa região, né? Que é marcada, assim, por uma cultura bem tradicional. A gente consegue ver isso na cidade, na região? Como que são essas manifestações? Bom, a gente é diferente. Nós temos dois grupos diferentes na cidade, digamos assim, porque eu percebi que vocês queriam falar sobre as comunidades tradicionais, né? Exatamente. Essas comunidades, elas ficam no interior, né, da região, não é na zona rural, digamos assim. E a comunidade Mumbuca, por exemplo, que é a mais forte, mais conhecida, eles são todos evangélicos. Então, não tem festas, assim, essas coisas. Eles têm a festa do Capim Dourado, que é bem mais cultural mesmo, é um evento que celebra o início da colheita do capim dourado, e aí eles têm apresentações culturais, é bem legal. Já as outras comunidades tradicionais também, quilombolas, eles têm aquelas festas da igreja, né? Do santo tal, não sei o quê, que tem o festejo e essas coisas da igreja católica. Então, tem o festejo tal, igual aquele dessas festas de interior, que está celebrando o santo alguma coisa e faz um final de semana inteiro de festa. Em Mateiros, a principal festa que tinha de manifestação cultural é o festejo do padroeiro, do Divino Espírito Santo, que eu, pelo menos, nunca tinha visto uma cidade que tem 10 dias de festejo. São 10 dias de festejo. E é aquele, assim, o evento esperado da cidade, até por quem não é católico. Porque aí tem shows, tem programação de festa, barraquinhas, leilão, aquela história toda. E são 10 dias mesmo de festa que a cidade para, o prefeito decreta ponto facultativo e o povo vai festar. Mas é mais isso mesmo, assim, de festinhas mais ligadas à religião, né? O que que você considera como mais, quando fala de Jalapão, assim, o que que você considera como cultura do Jalapão mesmo? Que para você, que, por exemplo, vai apresentar o Jalapão para um turista, para um estrangeiro que quer saber, o que que você destacaria mesmo, assim, como cultura forte do Jalapão?
É tipo, é o capim dourado, é a viola de Buriti. O capim dourado, com certeza, né? É tradicional, é a cara do jalapão, não tem para onde. A viola do Buriti também é muito forte, né? Que é coisa assim, bem de lá. E que a coisa do jalapoeiro, vou dar um exemplo diferente, mas que é uma coisa que eu vejo que é bem particular de lá. As fogueiras à noite. Lá de maio a agosto faz muito frio. Então, todos os bares que você vai, ou na casa de alguém, ou uma festinha na chácara particular, no aniversário, alguma coisa, sempre tem uma fogueira, porque tá frio, e aí é cultural de lá mesmo, todo mundo fazer a fogueirinha nessa época do ano e sentar até mesmo no centro da cidade, no espetinho, no barzinho, sempre tem fogueira. Eu acho isso bem interessante, bem particular de lá, assim, fugindo do comum, né, do capim dourado, da viola de Buriti, que todo mundo conhece, que é uma coisa que é só a gente que mora lá que consegue perceber, captar, digamos assim. E você falou que 100%, né, da comunidade Mumbuca é uma comunidade hoje que é evangélica, né? Tem toda essa interferência do neopentecostal... Neopentecostal... Nem eu vou conseguir Neopentecostalismo falar. que dominou, né? Na verdade, tipo, as igrejas evangélicas chegaram às comunidades tradicionais. E isso acaba impactando na cultura local, né? Na manutenção das festas tradicionais, dos festejos, da própria cultura mesmo das comunidades. Por exemplo, a comunidade Mombuca tinha como matriarca a Dona Romana. Você chegou a conhecer, assim, estava no Jalapão, ela ainda estava... Ainda não, ou eu não estava. Só que uma coisa interessante que, por mais que a comunidade tenha se tornado evangélica, a comunidade ela é extremamente matriarcal. Ainda são as mulheres que mandam lá, ainda tem todo o respeito. Hoje em dia, acho que a mais respeitada na comunidade é a doutora, que, se eu não me engano, ela é irmã da Dona Romana. É todo mundo parente, eu não me recordo. Mas a doutora, que já é bem de idade, é respeitada a decisão dela, dos mais velhos, né? E até mesmo nas casas, porque quem sustenta a casa são quem costura capim dourado, né? A maior parte da Mombuca vive do capim dourado e da roça, né? Da agricultura. Então, o capim dourado leva muito dinheiro para dentro de casa. Então, acaba que as mulheres são as mães de família ali, né? Elas que comandam. É bem interessante de observar isso. Que mesmo tendo alterado a religião, né? Que é uma religião mais patriarcal, assim, eles não mudaram isso, mantiveram. Isso prova, assim, o quanto que as tradições, né? Como a cultura tradicional ainda impacta na vivência da comunidade. E eu estive em março na comunidade Mombuca e a gente escutou, assim, que era inclusive uma reclamação da comunidade que no início da pandemia eles decidiram fechar as portas, né? Então o turismo continuou atuando de alguma forma e a comunidade não estava recebendo turistas, né? E que as agências de turismo meio que puniram a comunidade depois, assim, acabaram por deixar de levar, de incluir o quilombo na rota de turismo mesmo, na rota de venda. É uma comunidade que vive da venda do artesanato, né? Que é uma das formas de renda, assim, da economia que se movimenta das comunidades locais. E você acha que essa relação entre o turismo e as comunidades tradicionais impacta, né? Tipo, na manutenção dessas próprias comunidades? Ou ajuda, não sei. Com certeza. Assim, você tem um acesso a dinheiro mesmo, né, que antes você não tinha, você vivia ali isoladinho com a sua roça e tal, e hoje você tem uma fonte de renda que gera tanto quanto o capim dourado, né? É muita gente entrando no Jalapão e são pessoas, o perfil do turista que vai no Jalapão é um turista com poder aquisitivo, né, grande.
Então, tem essa questão da renda, né? E quando a comunidade, ela quer, eu vejo eles assim, tem quem quer participar desse processo do trade, que procura estar presente, e tem quem prefere sua vidinha ali, isolada, tranquila, sabe? Então, hoje em dia, a gente já tem algumas agências que fazem o turismo de base comunitária, que vão para dentro das comunidades. A gente tem muitos jovens que são quilombolas que estão trabalhando como guias de turismo, né? Condutores lá. Então, eles acabam levando muito da cultura deles para o turista, passando de conhecimento, né, que eles têm, e também aprendem muito, né? Que está convivendo com pessoas do mundo todo. Então, eu acredito que sim, que impacta, o turismo impacta nas comunidades, sim, mas ainda não é algo que está assim, 100% envolvido, ainda não é 100% envolvido diretamente no turismo. Eles ainda estão, né, tem quem quer, tem quem não quer, e é isso. Depois dessa, além disso, você considera alguma outra Se existe alguma outra Interferência? alguma outra ameaça? Uma coisa que eu já ouvi em reuniões, quando a gente trabalhava no parque, a gente ouvia reuniões, eles tinham preocupação com o jovem, né? Que o jovem, ele não queria mais estar ali na roça, não queria mais plantar, por exemplo, o modo de que eles fazem as roças, que eles plantam, é muito peculiar, é muito deles mesmo. Tem toda uma tradição quilombola ali do jeito deles plantarem nas veredas. E o jovem, ele quer sair, ele quer estudar, quer ir para a cidade e tal, e acaba que eles tinham medo disso estar se perdendo com o tempo, né? Essas técnicas ancestrais de manejo de fogo, de agricultura, se perdendo porque o jovem não está mais interessado, né? Assim, mas, ao mesmo tempo, eu vejo um movimento de algumas lideranças jovens dentro da comunidade de que começam a se atentar para isso e voltar esse olhar, né? Para ter dar mais valor, né? Que veio de um movimento que o que é da roça é ruim, mas agora eles já estão no movimento contrário, assim, de olhar, dando mais valor àquilo que os avós faziam e o que os pais faziam. Então, o que eu vejo de ameaça pode ser um pouco disso, né? E como é a questão da culinária e como é que é essa relação do turismo com a culinária? A gente, no episódio passado desse podcast, a gente abordou a culinária tocantinense, entrevistamos a Ruth, que é uma chefe famosa aqui do Tocantins e que também já trabalhou com também trabalha com essa questão da cultura tradicional, da culinária tradicional. Como é que é? O que serve nos restaurantes? Você acha também que há uma valorização ou há uma desvalorização das comidas da terra? O próprio também, como é que vocês usam, como é que se usa os frutos da terra também, né? O potencial do cerrado? A galinha caipira é a paixão nacional em todos os restaurantes. Aquele prato Não pode principal, faltar. assim, o cargo-chefe da casa é a galinha caipira. Xambari também fazem muito nos restaurantes. E dos frutos do cerrado, o buriti é campeão, assim, de não só o doce de buriti, que é o mais comum, mas eu vejo algumas pessoas já utilizando o buriti para outras, fazendo algumas criações, né, de pratos. Mas é isso, é a galinha caipira e o xambari não pode faltar. Tem também, tem um projeto que começou para poder valorizar justamente os frutos do cerrado e o extrativismo. Começou com... Ai, meu Deus, eu esqueci o nome do projeto agora. Mas, enfim, esse projeto começou para incentivar as pessoas a utilizarem os frutos, né, e vender para turista. Então, tem, por exemplo, a farinha de jatobá, que é bem vendida. O seu Zé Menininho, que é quem faz a farinha de jatobá lá, vende bastante, dá para usar em
massas em pães, bolos, essas coisas. E a extração dos óleos, né? Óleo de buriti, óleo de copaíba, óleo de piqui também tem, então é mais para essa parte medicinal que o pessoal utiliza. O que você recomenda pra gente como forma de valorização da cultura do jalapão, que é talvez o nosso grande tesouro aqui no Tocantins? Bom, para valorizar o jalapão, vamos lá. Visite o jalapão, mas quando vocês visitarem o jalapão, procure ouvir as pessoas, no sentido de estar mesmo. Eu bato muito na tecla do condutor, do guia e tal. Algumas experiências serão ruins, porque nem todo guia é bom, mas eu bato nessa tecla porque às vezes as pessoas vão lá, O meu primo é bom? conhecem, tira foto. Quem é seu primo mesmo? Eu No que esqueci, tem o nome de você já Buriti, falou. como é que você O esquece? Buritiago é É, seu primo. é. Eu não conheço o Buritiago pessoalmente, assim, ele só vai na loja e fica na porta, eu nunca conversei com ele. Mas eu bato nessa tecla porque senão a visita no Jalapão vira só uma visita de Instagram, que você vai lá, tira fotos nos lugares bonitos e posta, mas você não conhece nada do local, não sabe nada. Então é legal você ter esse contato com guias que são de lá, nativos de lá, igual eu falei agora que tem esse movimento de quilombolas mesmo guiando e que é muito interessante para vocês conhecerem as particularidades, entender como é que aquele fervedouro nasceu ali, como que ele vive, que é a curiosidade de vocês, como que é o movimento lá, as histórias do lugar. Então, eu acho que uma maneira de valorizar o jalapão seria essa, sair do jalapão de Instagram só para tirar foto e ouvir mais as pessoas. Eu tenho mais uma pergunta, que é a respeito, por exemplo, da exploração do turismo na região mesmo e da percepção que eu tenho de que falta uma contrapartida social, assim, por parte das empresas que exploram o turismo na região. Como você concorda com isso, assim, né? Você acha que as empresas exploram muito e devolvem pouco para a comunidade? Ou se existe alguém que faz um trabalho que possa ser aí destacado? Depende do que você fala, como devolver. Porque o que que acontece? As empresas, elas só trazem o turista, né? Mas elas vão se hospedar. Hoje em dia, muita gente lá tem pousada, elas vão comer nos restaurantes. Hoje tem muito restaurante lá que não é de pessoas de fora, os restaurantes são de pessoas de lá mesmo, né? Vai comprar artesanato, vai. Então, assim. Eu discordo dessa fala de só explorar e não deixar nada, porque a principal renda do Jalapão é o turismo, né? Eu conheço pessoas que mudaram completamente de vida, não só ali do Jalapão, meninos dali do Jalapão que se eles quisessem ter um emprego, meninos dali de Mateiros, que se quisesse ter um emprego ia ter que ir para Palmas e mudar totalmente de vida, e que hoje já tem carro, já aluga carro e são guias e tudo mais. E também de fora porque acaba que o Jalapão movimenta o Tocantins todo. Então tem gente de Palmas, de Ponte Alta, que trabalhava como, eu conheço gente que era assistente de mecânico, sabe? Não era nem o mecânico, era o assistente de mecânico, que não tinha assim perspectiva nenhuma e que viu a vida mudar assim de uma hora para outra, graças ao turismo estar crescendo e se desenvolvendo. Então, assim, eu vejo o turismo no Jalapão uma grande oportunidade, que eu falo por mim mesma. Mudou a minha vida completamente, completamente, assim, financeiramente, e vem do turismo, sabe? Então, eu acho que, a não ser que essa devolutiva seja na parte social, de doações e tal, que geralmente muita gente faz, mas só o fato de fomentar a economia do local e que todo mundo tem essa chance de participar, quem não participa é porque não tem interesse, na maior parte dos casos, então eu acho que não é só exploração, não.
Eu falo mais no sentido de estimular, né, o crescimento assim, do turismo social mesmo, porque ainda são comunidades com uma característica de condição socioeconômica que ainda é baixa, né? As escolas têm dificuldade para as crianças chegarem às escolas, né? Tem dificuldade de acesso à internet, tem dificuldade, inclusive, de formação de nível superior no local. Então, assim... foi mais ou menos nessa perspectiva de contrapartida social. Por exemplo, tem uma agência porque eu lembrei especificamente deles, que eu acho muito legal o trabalho que eles fazem. Eles fazem a travessia do Jalapão a pé, né? Que é o pessoal mais trilheiro, que faz todo o Jalapão a pé. E aí eles vão por dentro das comunidades e eles começaram a fazer esse trabalho. E hoje em dia, quem são os guias, eles deram oportunidade para trabalhar e para formar, porque para você trabalhar como condutor de Jalapão, você fazer curso e tal. Então, eles deram todos os cursos para meninos da comunidade da Boa Esperança. E hoje em dia são os próprios meninos de lá que guiam. E é bem legal, assim, eles deram todo o suporte para eles começarem a trabalhar guiando, fazendo essa travessia. Então, temos sim bons exemplos. Lógico que não sempre vai ter, né, aquelas pessoas que vem e quer só ganhar e tudo mais. Isso aí não tem como. Mas que temos bons exemplos, temos sim. Obrigada. Então, Ellen, agora sim o nosso encerramento, mas eu não posso deixar de encerrar isso aqui sem falar do seu trabalho, né? Fala aí da sua loja, como as pessoas te acham na internet, como as pessoas acham a Sempre Viva, o que você oferece para o público. E quem for para o Jalapão, quem estiver ouvindo for para o Jalapão, onde é que acha a tua loja? Pronto, não posso deixar de falar que se você conheceu o Jalapão e não foi na Sempre Viva, você não conheceu direito, né? Não foi no Jalapão. A minha loja fica em Mateiros, a gente está no Instagram, Sempre Viva _Jalapão, e enviamos por correio também, mas é legal ir na loja. Na loja a gente tem, eu não vendo só lembranças do Jalapão, a ideia é vender lembranças do Cerrado, né, e também da nossa cultura tocantinense. A gente tem, todos os nossos produtos são voltados para isso, para levar o Cerrado para o mundo, para as pessoas conhecerem o Cerrado. Então, nós temos... Nossas estampas são de bichos, de plantas, né? Não só daquelas fotos bonitas do Jalapão. E acho que é isso. Também trabalhamos com produtos sustentáveis, camisetas de garrafa PET. A ideia é essa. Eu juntei a minha profissão de engenheiro ambiental com a minha paixão pelo Jalapão e pelo turismo em geral. Só esperando a Juliette chegar lá para ficar milionária, né? Para todo mundo comprar na sua loja. Por favor. Inclusive, estou sabendo de um babado que se for na minha loja, depois eu te conto. Gente, obrigada pela oportunidade. Eu espero ter respondido as perguntas. Não sei se respondi bem, que eu não pensei muito para responder, mas acho que é isso aí. Muito obrigada. Ótimo. Muito obrigada. A gente que agradece. Obrigada, a gente agradece a sua disposição para contribuir com a gente, compartilhar um pouco da sua vivência, sua experiência e a sua percepção sobre o Jalapão. Obrigada, Ellen. Até mais. Tchau. Tchau. Diego Brito, nosso entrevistado de hoje. Diego, é um prazer estar conversando contigo. Já há muito tempo eu queria conversar contigo, mas tu vive viajando, vive trabalhando, que nunca deu para pegar. É bom demais, mas bom que essa Aldir Blanc deu um gás, né, para a cultura tocantinense, do Brasil como um todo. Outros editais também, né, com a pandemia, na verdade, surgiram outras oportunidades diferentes, às vezes, da que estava se acostumado, né? Ser pior de um lado, mas tem sempre uma solução para outro. E aí foi para isso, comecei a trabalhar já fazia um trabalho de desenho de som, mas aí eu comecei a me jogar, porque tudo é meio que audiovisual hoje, né? Então, pô, falei, não, eu ia só fazer produção, mas eu já levava o kit de gravar e já virava um documentário e tal. E aí foi transformando, porque vários projetos precisaram ser transformados por causa da pandemia, né? Então,
Aí rolou muita coisa aí desse meu foco com as culturas tradicionais, reafirmando mesmo esse compromisso, esse trabalho que eu tenho já há quase 20 anos. O que tem no Jalapão, além, para quem não conhece, e além dos pontos turísticos? Cara, o Jalapão tem as comunidades tradicionais mais preservadas do país. O povo ficou mais isolado do país por mais tempo, foi no Jalapão. Então é recente, por isso que ainda é difícil eles entenderem o que está acontecendo no Jalapão hoje, que esse turismo, o povo tomando conta, comprando fazenda, regaçando, porque o povo vive isolado, várias comunidades quilombolas ali. Lá tem uma cultura muito particular, que ali era um celeiro de tribos indígenas, de aldeias, enfim, etnias que eu não sei quais, né? Eu já conversei com... O cara já disse que não passou por ali, mas Craô e Xerente falam que já passou por ali, né? Do Jalapão. Eles mesmos são mistura clássica, são um quilombo totalmente diferente. O próprio Mumbuca, que é o principal deles nesse sentido, que é a mistura de índio com negro. Eles conseguiram conviver um pouco bem, mas aí depois os indígenas caparam o pé, mas foi mais amigável assim. Com outros lugares, como lá nos Calunga, lá embaixo, já foi... Tentaram, mas não dava para viver junto, preferiram sair, às vezes dava uma briga aqui, outra ali, mas... Então, o que tem lá é um dos berços da nascente, é o coração do país, né? As principais nascentes, ali tá as nascentes ali para o vale do Parnaíba, delta do Parnaíba, tá ali no Jalapão, ali na divisa com Piauí e tal. E as nascentes do rio, não nascentes do rio Tocantins, né? Mas as principais afluentes daqui do lado de cá, as águas mais puras do Brasil estão no Jalapão, ou estavam, sabe lá como que tá hoje. Então, assim... O Jalapão e tem esse povo que preserva uma cultura. A viola só resistiu por causa do isolamento deles lá, né? Porque onde já chegou assim o violão, acabou a violinha de Buriti, né? E o que você acha que você acha que há uma ameaça a essas tradições lá do Jalapão? Já e o que sendo engolidas. E quais são essas ameaças? Cara, o agronegócio é o principal, né? Porque, se você não tem a vereda é onde nasce o Buriti, é o brejo, é o que o Jalapão é, nascente, né? Eles plantam eucalipto, seca nascente, porque é uma área muito plana o Jalapão, é muito propício. Na verdade, não era propício por solo ser arenoso, mas já fizeram estudos para plantar lá, então estão enchendo de soja. Estão pressionando as comunidades quilombolas, várias delas estão sendo ameaçadas agora com essa concessão sem ninguém consultou a comunidade, abriu uma consulta online. Sabe onde é que tem internet no Jalapão? Como assim? São comunidades, né? Mesmo se tiver internet, todo mundo é analfabeto, basicamente, assim. Né? E isso não é ruim, porque eles não tinham acesso e estava tudo certo. Enquanto ninguém estava enchendo o saco, eles estavam vivendo de boa. Não precisava, vamos dizer disso, né? Então foi um contato meio que forçado. Já desde 1940, já estava a igreja evangélica, já estava ali buscando adentrar os sertões para evangelizar essa galera isolada. E tem esse fato que é engraçado, porque eles foram para o povoado Mumbuca, a Assembleia de Deus. Aí no povoado Mumbuca não tem tambor, não tem, só sobrou os instrumentos melódicos, que é a violinha de Buriti. Porque geralmente a igreja evangélica... Eu já li algo sobre isso, como a religião, a religião, o cristianismo, essa parte da igreja evangélica foi cortando algumas tradições. Tambor. O tambor, né? O tambor. O tambor, porque o tambor é o que te faz conectar com a frequência que eles não querem, vamos dizer assim. Eu estou generalizando um todo, eu respeito, já toquei em igreja, sou católico, mas eu estou analisando como todo o que acontece mesmo, né? Isso é um fato. Então, você já vai lá no Carrapato do lado, lá já tem tambor, já tem outras coisas. Carrapato fica no Jalapão. É uma comunidade lá. Então, ou na própria Prata, já que ainda mantém. Então, eles tocam os pandeiros, tocam as outras coisas que já não tem mais nenhum instrumento de percussão, basicamente, lá no Mumbuca. A gente perdeu o Maurício, né, que talvez seja o grande nome da viola de Buriti. E qual é a falta que o Maurício vai fazer para nós? Cara, o Maurício, assim, eu fico até emocionado, porque foi um cara muito importante para mim, sabe? Que ele mostrou que esse instrumento é um instrumento profissional, ele mostrou que, enfim,
a paixão que ele tinha por esse instrumento, né, era uma coisa fora de série, sabe? Ele carregou o instrumento assim, como assim, não preciso mostrar isso para outras pessoas. Então ele estudou, dedicou muito, ele tocava muito, construía as violas cabulosas, de lindas e funcionais, assim, né? Então o Maurício é o nosso maior pesquisador, assim, na verdade, nossa maior fonte, que a gente perdeu. A gente tinha uma outra fonte que era lá de natividade, que era o mestre Coquelino, que morreu em 2013, quando eu estava assim, começando afinco mesmo a produção com a viola, o estudo. Mestre Coquelino, tem um documentário dele, pode procurar aí na internet, o Coque do Buriti. O cara fazia uma viola, tocava tudo com uma mão só, ele tinha paralisia no braço, enfim, tinha um braço encurtado. Uma história de vida muito bonita. E depois era o Maurício. Pra mim, né, no caso assim, eu conheci o Coquelino, já era reconhecido pela Unesco e tal, já. E aí veio o Maurício, que é um rapaz novo, acho que tinha nem 50 anos ainda, então isso, e ele levou, fizeram vários documentários, você digita viola de Buriti, a cara dele aparece 100% às vezes, né, então mas deixou um legado, deixou vários discos, tudo gravado, música, maneira de fazer, sabe, a gente conseguiu sugar muita coisa dele, então nós temos material aí, mas é uma pena que a gente não conta 10 hoje mestres da viola. Diego, muito obrigado pela sua entrevista e com certeza a gente vai se ver mais vezes aí. Eu quero fazer muito mais entrevistas contigo. Maravilha, meu querido. Fico muito feliz em poder compartilhar um pouco desse conhecimento, que eu acho que é um conhecimento muito rico. E é o convite mesmo para que todo mundo se enraize nas nossas tradições. A gente é importante a gente conhecer de onde vem o nosso povo, né? Até mesmo as pessoas que estão chegando. Você quer se tocantinizar, bicho, vai para a Roda de Sussa, vai para Monte do Carmo, vai na Atividade, mas vai conhecer o povo, não vai só atrás de ficar 10 minutos em fervedouro, não. Vai no Jalapão, mas vai lá, vai conversar com o povo, é muita riqueza, eles sabem tudo da natureza, de remédio, sabe? Aí você fica nesse corre desse turismo predatório que você fica 10 minutos e vai curtir o selfie depois em casa, ou vai esperar as curtidas na fotinha bonita dos lugares. Não, as pessoas, a cultura é uma coisa mais importante, precisa ser levada em consideração. E é isso, a gente vai conversando, tem muito para fazer. Você está colhendo já muita coisa aqui nesse lugar aqui, de muita gente que faz coisa importante, muito trabalho rico. E esse é o Tocantins que a gente precisa fomentar, né? Que isso é uma base para é um campo de pesquisa para muitos outros projetos que podem vir por aí. Então tá aí, essa foi a conversa com o Diego Brito. Ele mora em Taquarussu, grande pesquisador, grande artista, realizou o Mutum, é uma das pessoas que a gente tem que ouvir mais para falar não só sobre cultura no Jalapão, mas sobre cultura no Tocantins. Ele sabe tudo sobre cultura tradicional. Gente, e o que eu acho mais legal é você colocar em confronto a cultura tradicional com a cultura contemporânea. Eu acho que essa proposta que a gente consegue trazer aqui nesses diálogos contribui muito com essa diversidade de informações e de referências sobre a cultura tocantinense. Gente, estamos chegando ao fim do segundo episódio do Rumaiai Podcast. É importante lembrar que a gente foi contemplado pelo edital estadual da Lei Aldir Blanc aqui do Tocantins, organizado pela ADETUC, e tem ainda mais episódios aí pela frente. Não deixe de acompanhar a gente nas redes sociais. Eu sou Jaqueline Moraes, mas lá nas redes, tanto no Twitter quanto no Instagram, eu sou @Jaquei, Jaquei, com 2 S. E o Felipe? Eu sou o Boto Fé Nesse Som, tanto no Twitter como no Instagram. Em todo lugar você vai me achar como Boto Fé Nesse Som. E também, claro, siga a gente nas redes sociais, o podcast Rumaiai. Rumaiai Podcast, tanto no Twitter como no Instagram. Siga a gente e nos acompanhe também no YouTube e nos tocadores de podcast. Você que ainda não seguiu a gente no Spotify, siga a gente no Spotify. Se você não é do Spotify, se você ouve pelo Google Podcasts, Apple Podcasts, Deezer, seja lá qual o tocador de podcast que você usa, não deixe de seguir, não deixe de dar sua estrelinha. No Apple Podcasts, por exemplo, você tem como avaliar, dá estrelinha lá pra gente. No YouTube dá pra curtir também, dá pra você deixar o seu comentário. Então é isso, não deixe de interagir conosco.
Interage com a gente lá no Instagram também, manda DM, quer conversar, quer fazer sugestão, quer falar com a gente, quer... Enfim, vamos conversar, vamos trocar. E claro, mais importante, não deixe de compartilhar esse conteúdo com alguém que você conhece, alguém que você acha que vai gostar de saber sobre essa cultura aqui no Jalapão, alguém que vai gostar de saber sobre a cultura tocantinense. Indica lá o Ruaiai Podcast, quando alguém perguntar, falar de um podcast, você fala, conheço um podcast que é 100% tocantinense, segue lá o Ruaiai Podcast. E com essa pedilança, né? Compartilha, segue a gente. Eu finalizo esse podcast. Espero vocês no episódio 3 na próxima semana, hein? Fica com Deus, um beijo no coração e é isso. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, 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 que é isso? Não sei o quê. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai, Felipe. O que você quer de mim, Felipe?